Vamos refletir sobre a falsa religiosidade, tá bom? Mas primeiro eu quero orar com vocês, antes da gente prosseguir. Curve a sua cabeça. Espírito de Deus, eu sei que o Senhor está aqui, por isso tudo está acontecendo, porque o Senhor está aqui. Isso aqui não é fruto do homem, não é fruto de pessoas, não. É o resultado da ação do Teu Espírito Santo, que move todas as pessoas que estão aqui. Então agora, Senhor, vem falar através desta palavra, porque foi o Senhor que inspirou cada letra que está escrito aqui, temos nas nossas mãos. Então, Senhor, tira esse espírito da letra e enche a nossa alma, nosso entendimento desse espírito, para que nós possamos sair daqui, Senhor, melhores do que entramos, possamos sair daqui tratados através desta palavra. Nos ensina, Senhor. Nós estamos com o coração aberto para aprender mais de Ti nessa noite. Por isso eu entrego cada frase, cada palavra que vai ser dita aqui, que não seja o homem, mas seja o Senhor falando através da revelação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, tenha liberdade para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Celular aí no silencioso, no não perturbe. Eu vou ler, eu poderia ler todo o capítulo 23, mas para não ficar muito grande, eu vou ler só o versículo 25 ao 28. Jesus aqui está tendo uma conversa muito séria com os fariseus e com os escribas. Jesus confronta eles, né? Mas vamos ver. No 25 ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Aqui Jesus está falando do copo, mas ele não está se referindo ao copo em si, né? O elemento copo, ele está se referindo à pessoa. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, ou em algumas versões vai ter aí sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Só até aí tá bom. É uma palavra muito forte, né? Muito forte e muito pesada. Jesus aqui, ele pega pesado com os fariseus. Se você ler todo o capítulo, Jesus vai falar muito mais ainda. Eu vou deixar de lição de casa para você ler todo o capítulo. E aqui Jesus está combatendo um espírito. Jesus está combatendo um estilo de vida, uma forma de viver, que estes homens religiosos, chamados na Bíblia de escribas e fariseus, estavam vivendo. Jesus combate de frente, Jesus pega de frente com eles, porque Jesus viu neles uma falsa religiosidade. E é justamente sobre isso que eu quero ministrar com vocês, sobre essa falsa religiosidade, que pode enganar qualquer um de nós, que pode enganar qualquer pessoa que se diz cristã, que aceitou Jesus. E é um perigo, porque é como um vírus, é como uma bactéria, que entra no corpo de uma pessoa sem perceber, e quando ela vai ver, já tomou de conta de tudo. Então,
A pior coisa aqui que pode acontecer na vida de um cristão, quando a gente vê Jesus aqui combatendo os fariseus, a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão não é só ele cair num pecado visível. Não é só isso. Às vezes a gente acha que fulano caiu no pecado, está perdido, está no inferno, está endemoniado, a gente julga logo, aponta o dedão na cara da pessoa, e a gente já condena aquela pessoa ao inferno, como se ela não tivesse perdão, como se ela não tivesse mais solução, nada, e já condena. Certo que tem uns que não precisa nem a gente condenar, já estão condenados mesmo porque querem. Mas a pior coisa que pode acontecer com um cristão não é só ele cair num pecado visível, mas é ele se esconder atrás de uma religiosidade, achando que está tudo beleza, que está tudo de boa, mas na verdade por dentro está frio, distante de Deus e vazio. Vou repetir: frio, distante de Deus e vazio. A pessoa acha que por ser um religioso, por praticar alguma coisa da religião, é o suficiente para ela ser autenticada como um verdadeiro cristão. E o pior de tudo é que isso é totalmente possível. É totalmente possível conhecer a Bíblia sem ser autêntico. É totalmente possível cantar louvores e ser um fariseu. É totalmente possível servir em ministérios e carregar essa falsa religiosidade. É totalmente possível pregar e ainda assim não ser verdadeiro por dentro. Não ser um verdadeiro cristão. Não ser um cristão autêntico. O pregador Tozer, ele diz assim, olha, o perigo do cristianismo moderno é que temos aprendido a viver sem a presença de Deus. Olha que frase forte. O perigo do cristianismo moderno é que a gente aprendeu a viver sem a presença de Deus. A gente aprende a cantar louvor, a gente aprende, até conhece a Bíblia, a gente aprende a servir em alguma área, mas a gente aprende também a viver sem a presença de Deus. Que isso é para ser uma coisa terrível. Que a gente pode viver sem tudo, sem dinheiro, sem marido, sem esposa, sem filho, sem trabalho, sem nada. Mas sem a presença de Deus a gente não pode viver. Nós temos que ter algo assim automaticamente que nos acuse, que nos constranja, que nos aflija quando a presença de Deus se afasta de nós. Nós não podemos achar normal viver no cristianismo longe da presença do Espírito Santo. Eu não posso achar normal viver dentro da religião cristã, ou dizer que estou dentro da igreja, se a presença de Deus se afastou de mim e eu acho isso normal. Não, beleza, tranquilo, não tem nada a ver. Eu continuo frequentando culto, eu continuo fazendo alguma coisa, mas a presença de Deus já se afastou de mim há muito tempo. Eu não posso achar isso normal. Mas essa geração de hoje está achando isso normal. E é aí onde começa o confronto de Jesus com os fariseus. Eu quero falar hoje, queridos, sobre essa falsa religiosidade, esse falso estilo de vida, que é justamente esse estilo de vida dos fariseus da época de Jesus, que tinham uma aparência bonita, como ele chama aqui, olha, sepulcros, aqui no 27, vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de brancos, caiados, né? Pintados de cal, branquinho, que por fora se mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão. Olha que palavra forte que Jesus confronta aos fariseus. A aparência é bonita, é uma aparência de religiosidade, mas por dentro está podre, está mal. Observe, você não vê na Bíblia Jesus confrontando. Você não vê na Bíblia Jesus confrontando prostitutas. Você não vê na Bíblia Jesus confrontando cobradores de impostos. Você não vê na Bíblia Jesus confrontando pecadores notórios. Mas você vê na Bíblia Jesus confrontando os fariseus.
ele vai confrontar os fariseus, e não aqueles pecadores que a sociedade tinha e acusava, e até queria apedrejar, como no caso daquela mulher. Jesus não confronta, Jesus ama, Jesus prega para ela, Jesus salva ela, Jesus liberta ela, mas os fariseus ele confronta. Porque eles mostravam uma aparência de religiosidade, mas dentro não tinha verdade. E hoje o Espírito Santo também quer nos alertar, a olharmos para dentro de nós e enxergarmos se não estamos usando esse mesmo estilo de vida que os fariseus tinham. Pode ser perigoso, de repente a gente sem perceber, a gente está vivendo esse mesmo espírito de vida, esse mesmo estilo de vida, esse mesmo espírito que eles tinham. Nós não possamos estar sorrateiramente entrando em nós e a gente sem perceber está vivendo como eles, não sendo verdadeiro. Mas quem eram os fariseus? Quem era, pastor, os fariseus? Me diga aí quem é esse povo aí, que eu não sei quem eram eles. Eu escuto tanto falar sobre eles. Os fariseus, que não é um estudo bíblico, o estudo bíblico é terça-feira, mas os fariseus surgiram entre os judeus como um grupo, era um grupo de judeus rigorosos na lei. Sabe uma pessoa cri-cri? Você sabe, a gente chama a pessoa cri-cri, né? Aquela pessoa que ela é perfeccionista em tudo, tem que ser daquela forma, não pode mudar nada, se sair do lugar, do jeito que ela aprendeu, pronto, ela morre, tinha que ser bem certinho. Eles tinham essa, não sei nem se eu posso chamar de qualidade, mas eles tinham essa característica. Eles eram defensores das tradições e dos costumes. Para eles, as tradições, os costumes da lei estavam acima de qualquer coisa. Se fosse para apedrejar, apedrejava. Aquela mulher que eles queriam apedrejar, eles não estavam fazendo ali por, vamos dizer assim, por serem pessoas ruins, maldosas. Eles estavam fazendo porque eles eram cumpridores da lei. Eles simplesmente estavam cumprindo a lei. Para eles era normal fazer aquilo, apedrejar uma pessoa que foi pega em adultério. A lei mandava, e eles eram rigorosos. E eles costumavam ser bem rigorosos mesmos na hora de cumprir a lei. Então, eles não eram aquelas pessoas ruins, marginal. Não, ele era uma pessoa normal e rigoroso na lei. Eles conheciam bem a lei de Moisés, a Torá. Eles eram muito praticantes do jejum, eles jejuavam muito. Eles oravam também, inclusive oravam em público, para todo mundo ver que eles estavam orando. Eles faziam questão de orar. E não era uma oração sincera com Deus, era uma oração assim, mais para mostrar que eles oravam. Eles eram até fiéis no dízimo. Eles davam o dízimo tão detalhadamente que até do coentro eles davam o dízimo. Eles separavam o dízimo até da verdura que eles colhiam. E aparentavam uma vida muito santa. Porém, eles viviam uma fé de aparência. Nós lemos aqui, né, no 27, Jesus chamando eles de sepulcros caiados. A religião deles era superficial. Eles faziam tudo com muito zelo, porém era uma superficialidade, não passava daquilo. Eles também tinham uma característica de falavam uma coisa, mas viviam outra. No versículo 3, não fecha a Bíblia não, no versículo 3 do mesmo capítulo, diz assim, ó: portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. E não praticam. Ou seja, eles tinham outra característica, eles falavam, ensinavam, mas aquilo que eles ensinavam, eles não praticavam. Eles não faziam. Eles eram muito bons de falar e pouco de praticar. Sabe uma pessoa que fala muito, ensina muito, mas na verdade ela não faz aquilo que ela ensina? Era essa característica deles. Eles falavam, mas não viviam o que falavam. Eles conheciam Deus de ouvir falar, mas não tinham intimidade com Deus.
Eles tinham intimidade com a religião deles. Eles criavam regras, mas não alcançavam a presença de Deus com o coração deles. Eles eram muito bons para ditar regras, exigir que os outros cumprissem as regras. Eles eram especialistas em rituais, muito bom de praticar ritual. Mas eles eram analfabetos do amor, da misericórdia e da compaixão. Se visse uma pessoa ali morrendo, ele passava por cima, ou passava de lado, ou fechava os olhos. Eles não tinham nenhum pingo de compaixão, nem de amor, nem de misericórdia das pessoas, nem de verdade. Porém, eles eram especialistas em ritual. Outra coisa que eles tinham, eles se achavam melhores do que os outros. Por praticar muito ritual, por ser muito corretinho dentro das leis, eles se achavam melhores do que as outras pessoas, bem superiores. Nós podemos ver isso numa parábola que Jesus contou em Lucas 18. Vamos ver rapidamente. Lucas 18. Lucas 18, versículo 9 ao 14. Jesus também contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma, dizendo: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Aí Jesus diz: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que se humilha será exaltado. Aqui a gente vê um fariseu. Uma outra característica do fariseu era que ele se justificava a si mesmo. Ele mesmo se justificava pelas suas obras. Sabe a pessoa que diz assim: eu sou melhor do que fulano porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. A pessoa mesmo fica se justificando, dizendo que é muito bom naquilo que ela faz. O fariseu era desse jeito. Ele não esperava a honra, não. Ele já queria explanar as suas próprias obras, não é? E aí a gente vê aqui na parábola que Jesus contou um outro homem, que era o publicano, que se arrependia. E aí Jesus chega e fecha aí a parábola dizendo que o justificado, né, o homem que se quebrantou, o publicano, ele desceu justificado. E o fariseu, não foi ouvida a sua oração. Queridos, vamos ser sinceros. Quantas vezes nós somos parecidos com o fariseu? Quantas vezes nós nos deixamos enganar pela religiosidade e nos achar que somos melhores do que alguém, ou que somos justificados pelas nossas obras? Observe que ele dizia: eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo. Quantas vezes a gente quer justificar a Deus pelos nossos problemas, que às vezes, ou na maioria das vezes, somos nós que arranjamos aqueles problemas. Ei, pega isso aqui. Às vezes a pessoa, ela causa o problema, ela mesma causou o problema, não tem nada a ver com Deus. Ela causou, ela plantou e agora ela está colhendo. E aí ela pega a situação daquele problema, chega para Deus e diz assim: Senhor, por que está acontecendo isso, Senhor? Eu oro, eu vou para a igreja, eu dou oferta, eu sou dizimista, eu faço isso, eu canto, eu prego, eu lavo, eu pinto e eu bordo na igreja, e ainda está acontecendo isso, Senhor. Como se
tivesse uma justificativa para mostrar para Deus que não pode sofrer uma dor numa unha. E às vezes nós agimos dessa forma. Quantas vezes nós agimos parecidos com os fariseus quando cantamos, mas não adoramos? Porque cantar é uma coisa, adorar é outra. Nem todo mundo que canta, adora. Uma coisa é você estar cantando, outra coisa é você estar cantando e adorando. Porque o cantar vem daqui, ó, das cordas vocais e sai pela boca. A adoração vem de dentro. É diferente. É diferente. E o que mais assim nós temos visto é isso. Hoje eu estou falando aqui de uma maneira geral, tá? Estou falando com a gente, falando de uma maneira geral. Nós temos visto tantas pessoas que, fala, joga para fora, palavras, até um louvor bonito, uma música bonita, uma letra bonita, mas não sai daqui de dentro a adoração junto com aquela letra. Isso é espírito de fariseu. Quantas vezes servimos, mas não amamos? Porque uma coisa é você servir, outra coisa é você amar a quem você está servindo. Estou fazendo aqui porque tem que fazer mesmo, né? Estou aqui limpando a igreja aqui, eu vou limpar logo para poder terminar logo para ir embora. Ô, coisa chata, meu Deus do céu, se eu não vier, vão ficar perguntando por que eu vim. Vamos logo terminar essa reunião aqui rapidinho da célula. Ô, coisa chata, eu tenho que ir para casa dormir, estou cansado. Ô, meu Deus, você vai também terminar logo, porque se não fizer, né, já viu, vão perguntar por que eu não quero fazer. Eu não vou entregar meu ministério, porque senão vão ficar perguntando, vão dizendo que eu estou caindo. Então eu vou fazer logo aqui de qualquer maneira. Mas não amamos. Fazemos por ritual. Quantas vezes pregamos, mas não vivemos? Quantas vezes temos uma aparência de religiosidade, mas no secreto vivemos como se Deus não existisse? Porque você quer conhecer o verdadeiro cristão? Sabe que nós somos realmente? É o que nós mostramos para Deus no nosso secreto. É o nosso secreto que vai dizer realmente quem nós somos. Não é o que nós fazemos na igreja. O John Wesley, ele dizia assim, olha, a religião que não transforma o coração não vale de nada. Ou seja, praticar rituais, praticar obras, servir em ministérios, se não transforma a vida interior de uma pessoa, não serve de nada. Assim eram os fariseus. E é um perigo viver como os fariseus viviam. A falsa religiosidade, gente, ela é perigosa. Por quê? Primeiro, porque ela cansa. Um dia ela cansa. Porque você tentar ser religioso vai exigir um esforço humano de você. A pessoa vai até se esforçar, mas ela não vai conseguir para sempre. Porque chega uma hora que cansa. Se não for algo do Espírito Santo, se não for algo que vem de dentro, que vem de Deus, uma transformação de Deus, um dia a pessoa cansa. E olha, como eu vi nessa minha caminhada aí, estamos em 2025, quase 40 anos, né, de cristão, de conhecedor da palavra, como eu vi gente cansando ao longo desses quase 40 anos. Gente que estava se esforçando para ser um bom religioso, mas que não aguentou, que não teve transformação e se cansou. Um dia a pessoa cansa. A falsa religiosidade, ela também nos engana. Esse é o pior estado espiritual, é se sentir salvo sem ser. Quem está salvo? Eu estou salvo. Eu me sinto salvo, mas será que eu sou realmente salvo? Será se realmente eu sou filho de Deus? Eu sou um frequentador de igreja, ou um conhecedor da religião evangélica? Será se realmente eu sou autenticado como filho? De um pregador que ele dizia assim, olha, a maior ilusão do diabo é fazer o homem pensar que está bem com Deus quando não está. A falsa religiosidade, ela também produz indiferença espiritual. Como assim, pastor? O falso religioso cumpre rituais, mas é frio, sem vida,
sem lágrimas, sem quebrantamento. Nós não podemos aceitar, gente, viver servindo na presença de Deus, adorando ao Senhor, mas com frieza, sem lágrimas. Eu não estou dizendo aqui que é para você chegar todo dia aqui, toda hora, e chorar, e berrar. Não, mas espera aí. Nada te toca. Tudo acontece, nada te toca. Você vê algo, nada te toca. Você vê algo do reino acontecer perto de você e não te toca em nada, você não derrama uma lágrima pelo Evangelho. O pior é que a gente vê isso acontecendo hoje no meio evangélico. Mas se é uma final de campeonato, se é o time do coração que está perdendo, que está ali nos 49 do segundo tempo e vai para os pênaltis, perde o pênalti, perde o campeonato, a pessoa chora. Ou então quando ganha o campeonato, quando ganha o título, chora também de alegria, mas não derrama uma lágrima na presença de Deus. Mas quando está louvando, quando está no momento de adoração, a pessoa está lá fria. Não toca nada, não tem um louvor que toque nela. Ela não tem um momento na casa dela que ela coloca um louvor e que aquele louvor começa a falar com ela, começa a entrar dentro dela e começa a mexer com ela, e ela cai no chão, se derrama de lágrima e diz assim: Jesus, eu preciso do Senhor, meu Deus. O fariseu é assim. Nada toca nele. Nada toca. Ela vê uma pessoa perdida. Se ele vê uma situação lá na África. E eu com isso. Não tem nada a ver. O pastor mostrou. Tudo morrendo lá. E eu com isso. Não tem nada a ver com isso. O importante é eu estar bem. Nada toca. Nada entra. Uma frieza. Nós não podemos aceitar isso. Esse espírito nós queremos combater todos os dias, amém? Todos os dias nós queremos combater esse espírito do farisaísmo dentro de nós. Nós não aceitamos. O falso religioso é assim. Ele frequenta a igreja, mas ele não é a igreja. É por isso que tem aquele negócio de: eu vou sair da igreja. Se eu sou a igreja, eu não saio da igreja. Eu posso transferir de outra igreja para outra igreja. Vou embora, vou para outra cidade, lá não tem a mesma igreja que eu tenho, eu não tenho a minha mesma igreja. Amém. Não dá para eu vir, não tem como, é inviável. Beleza, pastor, me abençoe aqui, eu continuo sendo igreja, mas por motivo de distância, eu vou ter que ir para outra cidade, para outro estado, para o país, eu vou ter que... Mas eu continuo sendo igreja. Se eu for morar no Japão, lá no Japão eu vou continuar sendo igreja. Você entende isso? Lá no Japão, lá na Coreia, lá na Mongólia, eu vou continuar sendo igreja. Porque não tem como eu sair daquilo que eu já sou. É como se me matar. Eu só deixo de ser igreja quando eu morrer. Fisicamente falando, nesse mundo. Que aí eu vou para o Senhor, aí eu vou ser igreja lá com Ele. Mas aqui nesse mundo eu só posso sair da igreja quando eu fechar meus olhos e morrer. Se eu sou realmente de Deus, mas se eu sou um fariseu, saio, volta, vai, pula para outro galho, vou, não estou nem aí. Estou presente no culto, mas o meu coração está longe. Eu estou no culto, mas eu estou querendo mesmo ver o resultado dos cavalinhos do Fantástico. Ainda tem os cavalinhos? Estou no culto aqui, mas de vez em quando ali, quando não tem ninguém olhando, o pastor está olhando para o outro lado, eu vou aqui, opa, como é que está aqui o campeonato brasileiro? Eita, ganhou, o Palmeiras perdeu, o Cruzeiro ganhou, não sei quem ganhou. Eita, aqui só falta 2 pontos. Eu estou no culto presente, mas o meu espírito está lá no mundo. Ei! Era melhor que fosse o contrário. Que você estivesse no mundo, mas o seu espírito vai querer estar aqui dentro.
Todos os dias nós vamos combater esse espírito do farisaísmo. Amém, gente? A falsa religiosidade é um terreno fértil para o engano no fim dos tempos. Ei, gente. O mundo está se tornando bestial, desumano, imoral, brutal. Você vê, né? Quem dá proteção para eles? Quem impera? Quem reina naquele lugar? Se a igreja não se levanta, se a igreja não se torna uma igreja realmente verdadeira, de cristãos verdadeiros, ninguém vai conseguir sobreviver num lugar desse. Ninguém vai conseguir vencer o inferno desse. Ninguém vai conseguir ser realmente de Deus. E olha como nós aí, eu lembrei de tudo aquilo que eu tenho pregado aqui há muito tempo. Nós temos que ter um cristianismo autêntico, verdadeiro, porque senão a gente vai se tornar fariseu, religioso, nós não vamos fazer nem cosquinha no diabo. A gente, não aceito isso não. A pastora foi a primeira que deu os pulos dela. Não aceito não. Nós vamos orar aqui, vai ter que fechar esses terreiros, e nós vamos batalhar. E é isso mesmo, nós tentamos plantar essa semente no coração dos irmãos, que estavam lá tudo, vamos aqui cantar o hino da harpa. E o diabo tomando de conta de tudo. Não. Nós precisamos viver o evangelho verdadeiro, mas nós sabemos que, mediante tudo isso, não vai melhorar, gente. Não vai. A tendência é piorar. Quem tem que melhorar não é o mundo, quem tem que melhorar somos nós. Somos nós quem tem que mudar, não é o mundo. Nós sabemos que está dominado, demônios territoriais estão cada vez mais avançando, então o mundo não vai mudar, quem tem que mudar somos nós. A nossa identidade como cristã é que tem que ser transformada. Amém? Porque nós queremos ir para o céu. Eu sei que é duro viver num mundo assim, mas o nosso alvo é o céu. Infelizmente, o tempo está passando, as coisas estão piorando, Jesus está voltando, o diabo, ele tem a liberdade dele, ele não está brincando, quem está brincando são os cristãos, que estão deixando o tempo passar, que estão amando as coisas desse mundo, que está se apaixonando pelas coisas desse mundo. Ei, não se apaixone pelas coisas do mundo não, que é tudo engano. Principalmente você que é jovem, ou você que ainda se acha jovem, que acha que não, quando eu tiver velho, aí eu vou me converter, aí eu vou buscar Jesus, aí eu não, o tempo de buscar Jesus é hoje, é ontem e é hoje já está atrasado. Infelizmente, há pessoas que estão nessa e vão descobrir que será tarde demais, porque viveram a vida toda no engano, na falsa religiosidade. William Booth, ele dizia assim, olha, a pior forma de engano é quando alguém se convence de que está seguindo a Cristo, mas não passa de um imitador exterior. O verdadeiro estilo de vida do cristão, agora eu vou falar do verdadeiro estilo de vida do cristão, que é o cristão autêntico. Ele anda em espírito e em verdade. Vamos a João 4, 23. João 4, 23. Abra aí, Evangelho de João, quarto Evangelho. Mas vem a hora e já chegou. Naquele tempo ele já dizia, né? Vem a hora e já chegou. Imagina hoje, hein? Por isso que eu digo que já passou, já está atrasado. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ei, não é aparência que Deus quer. Não é tradição que Deus quer. Não é ritual que Deus quer. Deus quer verdade. Que a gente seja verdadeiro toda hora. O verdadeiro cristão vive o que prega.
O mesmo que prega. A maior pregação não é a que se faz no púlpito. Eu queria tanto pregar, eu queria tanto ser um grande pregador. Tem um cara dizendo na internet que ele vai ser o maior pregador do Brasil, um jovem. Não é o Miguel não, é outro que apareceu aí dizendo que eu vou ser o maior pregador do Brasil. Para que isso? A maior pregação não é a que se prega no púlpito. A maior pregação não é a que se prega na célula, nas redes sociais. Tem gente aí colocando cada mensagem na rede social. Mas a maior pregação é aquela que fazemos no dia a dia. É a coerência conosco, com nós mesmos. Essa é a maior pregação. É o ser coerente comigo mesmo. O Billy Graham, ele dizia assim, olha, a maior necessidade do mundo é de homens que sejam o que dizem ser. Bonito, né? O verdadeiro cristão é aquele que assume quem ele é. Chega de incertezas. Chega de dualidade. Sabe o que é dualidade? Pessoa na igreja, ela é uma. Fora da igreja, ela é outra. No domingo, é uma pessoa. Na segunda, já é muda, já é outra pessoa. Dentro do círculo do evangelho, é uma pessoa. Mas na internet é outra. Tem até uma onda aí que eu fiquei sabendo agora, que a pessoa tem duas redes sociais. Uma verdadeira e outra falsa, para poder ela postar as nojeiras que ela quer postar. Cheio de crente fazendo isso. Bota um nome fake, aí ali bota tudo que não presta. E na outra eu sou de Deus, eu sou da igreja. Aí a outra rede social é fake. Que na verdade não é fake, fake é para ser a primeira. A real é a outra. Está invertido. Então chega de dualidade, chega de duas vidas. Chega de ser da igreja e ser do mundo. Eu sou da igreja, eu sou do mundo. Eu sou de Deus, eu sou do diabo. Não vai ter mais espaço para quem quer viver os dois. Não tem mais. Não vai dar mais. O Senhor Jesus, Deus está chamando o seu povo para ser como Josué. Josué disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele decidiu. Sabe, nós temos que fazer essa decisão. Não, eu sou de Deus e acabou, e pronto. Não tem dois pensamentos. O verdadeiro cristão é aquele que se coloca aos pés de Jesus. Quem é escolhido por Deus tem um tempo de decisão. Decida-se. Se você não se decidiu, decide. O Espírito Santo te chama, ele te aperta, ele te confronta, ele te acorda. Mas a decisão é sua. Ele não decide nada por nós. A gente tem que decidir. Porque ele nos colocou no livre-arbítrio. Mas chega uma hora que a encruzilhada chegou, e ali você tem que decidir. Não tem mais como ser duas. Ou um ou outro. Ou continua com a religiosidade, ou se quebra para Cristo de verdade. O cristão verdadeiro rompe com a falsa religiosidade. Ele decide. Sinceramente, particularmente, eu creio que a pessoa, ela é chamada. Sabe a palavra que diz assim, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Sabe como é que eu creio essa palavra? Eu creio assim, que nós somos chamados, a pessoa é chamada, mas ela tem um tempo para mostrar que ela se torna uma escolhida. Porque a escolha quem faz, no final é ela que decide. Mas Deus chamou, por um tempo. Aí Deus está dando aquele tempo, aquela misericórdia, fica com aquele tempo. E naquele tempo Deus está esperando que ela decida. Sabe a árvore que Deus está esperando que ela dê fruto? E o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e ela vai empurrando, e ela vai deixando para lá, e ela não se decide. Chega uma hora que o tempo acaba. É justamente aquele tempo que passou, aí você vê. Por isso que você vê tanta gente por aí que passou tempos e tempos e tempos e tempos, tendo esse chamado, sendo chamado, mas não se tornou um escolhido, não se decidiu por Cristo. Até o ponto da pessoa não conseguir mais se arrepender, não conseguir mais, parece que a mente cauteriza, ela não consegue mais se arrepender, ela não consegue mais se voltar para o Senhor, largar a vida errada, e esse tempo passa, e é como se Deus dissesse assim, passou meu filho, perdeu. O máximo que ela consegue é ficar frequentando uma igreja aqui, acolá. Você pode ver, está cheio de gente assim, talvez você conheça um monte. Vai ali, não, mas eu estou na igreja tal. Isso não quer dizer muita coisa.
Vai, porque no fundo ainda tem um pouco de pesar na mente, aí vai para desencarregar a consciência e dizer que está indo na igreja, mas não é de verdade. É apenas um frequentar, porque não consegue mais se arrepender. A palavra não toca mais, acha até bonito, até o louvor é bonito, acha a igreja bonita, mas isso não significa dizer que houve mudança aqui dentro. Eu não estou aqui dizendo que nós somos melhor do que ninguém, nem que ninguém é melhor do que ninguém, não. Eu estou aqui dizendo que nós temos que ter cuidado para o nosso tempo não passar e a gente perder o tempo de se tornar um escolhido, de se tornar um cristão autêntico e verdadeiro, porque o tempo está correndo, está passando. Chega uma hora que Deus diz, acabou o teu tempo, perdeu a tua oportunidade, você queimou o teu tempo que você tinha e não se converteu, e não houve arrependimento verdadeiro. E chegou bem pertinho de entrar no céu, mas não conseguiu. Diz que um pastor certa vez encontrou com um membro antigo da igreja que dizia assim: pastor, eu estou afastado, mas eu não abandonei Deus não. Você já ouviu isso, né? Eu estou afastado, mas eu não abandonei Deus, não. De vez em quando eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu faço minhas orações em casa. Ao pastor muito sábio respondeu assim: meu filho, você não está alimentando sua fé, você está alimentando sua desculpa. O religioso alimenta desculpas. O verdadeiro cristão alimenta transformação de vida. Alimentar desculpa é muito fácil. Todo mundo vai ter uma boa desculpa para não se converter. Que nós possamos lutar contra isso todos os dias. Deus está chamando a sua igreja para uma decisão todo dia. Não há mais tempo para a vida dupla, não há mais tempo para a aparência, não há mais tempo para a religiosidade, não há mais tempo para a frieza, não há mais tempo para a indiferença, não há mais tempo para culto sem entrega, não há mais tempo para fé sem prática, não há mais tempo para um cristianismo cultural. O tempo está passando. Hoje o Espírito Santo está nos dizendo: vem para a verdade, vem se converter. Chegou o tempo de ser verdadeiro, porque o mundo está piorando e Deus está separando quem é dele. Deus vai separar quem é dele e quem não é. E é a gente que decide. Nós estamos nesse tempo hoje. Que nós possamos hoje fechar os olhos e refletir nisso e dizer: Senhor, eu não quero chegar na porta do céu. Eu quero entrar no céu. Eu quero tocar os meus pés lá. Eu quero ver o Senhor face a face. Eu não quero fazer tudo o que eu faço e não chegar lá, não adianta nada. Não adianta nada eu ganhar carro, eu fazer a corrente da prosperidade e ganhar um monte de dinheiro, me tornar uma grande pessoa famosa na internet, ter muitos seguidores, muitos likes, muito isso, muito aquilo, e chegar só na porta do céu. Eu preciso de ser verdadeiro com o Senhor. Lutar contra a religiosidade. Lutar contra o espírito do fariseu. Ser autêntico, verdadeiro, apaixonado por Jesus. Decidido por Cristo. Não é ouvir tudo que eu escuto na igreja e sair, esqueci tudo, vou para a internet, caio de cara na internet e vou viver como se eu não tivesse ouvido nada. Até porque a palavra diz que tudo que a gente ouve, a gente vai ter que dar conta. Tudo que você está ouvindo hoje, você vai ter que prestar conta. Eu e você, nós vamos prestar conta. Porque nós não somos mais inocentes daquilo que a gente está aprendendo. Nós vamos ser muito mais cobrados. Às vezes a gente olha assim, um bebo velho. Mas talvez aquele bebo velho não ouviu nem um terço daquilo que a gente já ouviu. E nós vamos ser muito mais cobrados do que aquilo que a gente chama de bebo velho. Porque talvez ele não escutou nenhum texto daquilo que a gente ouviu. Então a coisa é séria. Nós precisamos ser autênticos, cristãos verdadeiros. Eu quero orar com vocês agora. Para a gente assumir esse espírito esse estilo de vida verdadeiro de cristão. Você pode ter o defeito que você tiver, mas se você for autêntico, é o que basta. Você quer orar comigo? Fique de pé para a gente orar.
Você pode ter o defeito que você tiver. Você pode ser uma pessoa que ainda Deus está trabalhando na tua vida. Não interessa se você tem falhas, tem erros. A questão aqui não é aquilo que você está sendo tratado. A questão aqui é você decidir por aquilo que você quer. E não perder o tempo que está passando. Porque a gente não sabe do futuro. Pode ser que lá na frente, não, lá na frente eu me decido. Pode ser que lá na frente a gente não tenha mais força para se decidir. Pode ser que lá na frente você não consiga mais se decidir. O tempo é hoje, é agora. Nós vamos já orar pela família, eu vou encerrar o culto orando pela família, hoje é o domingo da família. Mas antes de orar pela família, cada um vai orar por si mesmo. Se você está aqui nessa noite, tem uma rede social extra para mostrar o que realmente você esconde, apague ela hoje. Se você, marido, está aqui hoje e tem um bocado de contatinho no seu celular, você, homem, tanto faz marido ou solteiro, tem um bocado de contatinho no seu celular, apague esses contatinhos hoje. Se não é possível, joga o celular, o chip fora. Se não é possível, joga a porcaria do celular fora. Mas o tempo é hoje. Cada um sabe. Eu não vou ficar dando lista de pecado para ninguém. Porque cada um sabe do que precisa ser autêntico com o Senhor. Se você está aqui, você não ora. Eu já falei. Estou aqui para lutar por você. Mas se vier com problema para mim, eu vou perguntar: você está orando? Você está lendo a Bíblia? Como é que está a sua vida de oração com Deus? Você quer que Deus resolva os teus problemas? Se você não tem conexão verdadeira com o Senhor? Você é crente de domingo. Você é crente de culto. Você não é crente de verdade. Essa palavra é para mim. E é para todos aqueles que querem realmente ser de Deus. E eu sei que você quer. Por isso que você está aqui. Vamos orar. Aí no seu lugar com os olhos fechados. Faça aí uma rápida reflexão de como está a sua vida. Não precisa ninguém apontar seus erros, seus pecados, aquilo que você precisa mudar, porque você tem consciência disso. E não precisa nada para te acusar mais do que a tua própria consciência. Mas o Espírito Santo te ajuda, porque ele já tem te falado aquilo que você precisa mudar. E eu sei que você mesmo, por si só, você pode se esforçar, mas você não vai conseguir. Você precisa ser verdadeiro e dizer: Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Não me deixa sem a Tua presença. Não se afasta de mim, Senhor. Não se afasta não deixa a Tua presença se afastar de mim. Não deixa o tempo passar e eu continuar. Não deixa o espírito de farisaísmo entrar na minha mente, na minha vida, e eu achar que estou salvo sem estar. Meu Deus, por favor, Senhor, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua compaixão, olha para mim, me ajuda a ser verdadeiro. Eu hoje escolho, eu hoje decido ser do Senhor, eu hoje decido ser de Cristo, eu hoje decido andar nos caminhos da presença do Rei. Se você puder, faça a sua oração aí onde você estiver. Talvez você não saiba orar, você não saiba falar bonito. Não é para falar bonito, é para falar em espírito e em verdade. É para ser verdadeiro com o Senhor. É para reconhecer que precisa, é para reconhecer, Senhor, mesmo eu tendo tantos anos na igreja, mesmo eu conhecendo tanto tempo de igreja, tanto tempo que eu conheço a palavra, mas eu preciso sim mudar os pensamentos, os olhos. Meus olhos são imundos, são impuros, meus pensamentos são maus, meu coração ainda é cheio de mágoa, de rancor, de sentimentos ruins, Senhor. Meu gênio ainda é difícil.
Meu amado, não tem gênio difícil que Deus não possa quebrar, não tem pensamento ruim que Deus não possa tirar, não tem sujeira na mente que Deus não possa limpar, não tem imundície que Deus não possa tirar dos olhos. Basta que você queira, rasgue o seu coração, rasgue o seu coração. Não é um ritual que você precisa, mas é um coração rasgado que Deus quer ver em você. Então nessa noite faça a sua oração aí no seu lugar. Faça a sua oração agora em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos.